Bom dia, pessoal. Vamos começar a aula 7h15, para a gente não se atrasar, que o tema é um pouquinho grande. Meu nome é Rômulo, sou o R4 da intervenção aqui da escola. Vou falar hoje sobre abordagem endovascular no trauma. Então, nas últimas 2 décadas, os acidentes automobilísticos e as armas de fogo aumentaram bastante a causa de trauma, e a trauma se tornou a principal causa de morte entre os jovens. A hemorragia arterial não conhecida, ou a hemorragia não tratada, ela contribui para cerca de 30 a 40% dos casos de morte precoce. Então, antigamente, os casos de trauma eles eram abordados por via cirúrgica, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, mas aí na década de 60 começou a ser desenvolvido alguns dispositivos endovasculares, e a partir daí alguns procedimentos endovasculares para o trauma começaram a ser feitos. Mas a via endovascular para o tratamento ganhou força mesmo a partir da década de 90, 2000, e hoje é amplamente utilizada. Então, a gente tem que entender a etiologia das lesões abdominais para poder entender que tipo de tratamento que a gente vai fazer. Então, existe o trauma penetrante, que seria um projétil por arma de fogo, um ferimento por arma branca, e o trauma fechado, que seria acidentes automobilísticos, explosões, atropelamentos, agressões e esmagamentos. No trauma abdominal penetrante, as lesões mais frequentes são do fígado e do intestino delgado, seguida do estômago, cólon, lesão vascular e lesão do reto peritônio. Já no trauma abdominal fechado, baço e fígado. Então, falou em trauma abdominal penetrante, a gente tem que pensar em fígado e intestino delgado. Falou em trauma abdominal fechado, baço e fígado. Bom, e aí o manejo desses pacientes é aquilo que a gente já sabe desde a época de faculdade, o ATLS, então focado na ressuscitação desse paciente, a transferência dele nos diversos ambientes, desde o atendimento lá pelo SAMU até chegar numa sala de tomografia, uma sala híbrida para fazer o procedimento, e os cuidados subsequentes após o tratamento desse paciente. Então, a ressuscitação envolve o ABCDE, lá do ATLS, e no atendimento inicial focado no ABC, né? Então, as vias aéreas desse paciente, a respiração e a circulação. Os pacientes que respondem, pelo menos parcialmente, a essa ressuscitação inicial, eles devem ser submetidos a um exame de imagem, se possível uma tomografia computadorizada, antes de ser submetido a uma intervenção pela radiologia intervencionista ou pela cirurgia. Os pacientes que têm uma instabilidade hemodinâmica, eles já podem requerer uma intervenção de cara, imediata. Esses pacientes eles só devem ser levados, né, às diferentes instalações, seja na tomografia, seja lá na hemodinâmica, se tiver uma equipe preparada e estiver material adequado para receber esse paciente. Então, sobre as transferências desse paciente, normalmente há vários estágios de atendimento precoce, esse paciente gravemente ferido, que vai envolver desde a entrada desse paciente no PS até a chegada lá na hemodinâmica. E cada centro deve se planejar para fornecer o melhor atendimento possível. Então, os cuidados subsequentes, ou seja, depois que a gente trata esse paciente, ele deve se concentrar na reparação dos danos e na prevenção de incapacidade por longo prazo. O radiologista intervencionista também entra nessa fase do tratamento, particularmente naquelas lesões onde há uma necessidade de revascularização de uma lesão isquêmica. E também nos casos de reparar lesões de ureter, de vias biliares, pacientes que têm coleções abdominais, para a gente poder fazer as drenagens. Sobre os métodos de imagem, a tomografia computadorizada com multidetectores, né, do corpo inteiro, que vai desde a cabeça até o meio das coxas, até a região do joelho, nos pacientes que estejam gravemente feridos, mas estejam parcialmente estáveis, deve ser o exame de primeira linha. A tomografia ela permite uma acurácia, né, ter uma sensibilidade, uma especificidade muito boa para determinar qual é o tipo de lesão que esse paciente tem e propor o tratamento mais adequado para ele. Então, a tomografia ela pode melhorar o resultado nesse controle hemostático e ajudar a definir se a conduta desse paciente vai ser não fazer nada, se vai ser abordá-lo pela radiologia intervencionista ou abordá-lo cirurgicamente, através da cirurgia de controle de danos. Então, já outros exames, como o FAST e as radiografias, elas não acrescentam muito se o paciente tiver feito uma tomografia computadorizada antes.
Então, como a gente pode ver, o FAST, ele consegue ver se tem um hemoperitônio, uma lesão de órgão mais ou menos, hematoma retroperitoneal já é um pouco mais difícil e definir o local do sangramento, se tem sangramento ativo, é praticamente impossível através de um ultrassom. Já a tomografia a gente consegue ver se tem hemoperitônio, qual que é o órgão que está lesionado, se tem um hematoma retroperitoneal, onde está vindo esse sangramento e se esse sangramento está ativo ou não. Na maioria das vezes a gente consegue definir isso. Só que a gente tem que levar em consideração também que esse paciente vai ser submetido a uma tomografia que é irradiação a mais. E por isso tem a técnica de split bolus, para tentar diminuir essa radiação no paciente. Então funciona assim, 60 segundos antes da tomografia, injeta 80 ml de contraste a 4 ml por segundo, e 20 minutos antes da tomografia, injeta mais 40 ml a 5 ml por segundo. E aí corta a tomografia e a gente vê, igual essa imagem que está abaixo, né? A gente consegue ver a aorta realçada, uma fase arterial, já pega uma fase venosa também. Então, assim, esse split bolus ele não perde o sangramento e combina os benefícios das várias fases com uma razoável redução da radiação no paciente. Então, o estudo angiográfico no trauma, a gente tem que levar em consideração como é que está o status clínico desse paciente, se ele está instável, está estável, tem que pesar o risco e benefício de subir com esse paciente para uma sala de hemodinâmica. E as arteriografias elas são contraindicadas se esse paciente tem uma necessidade de uma exploração cirúrgica por conta de um outro tipo de lesão, algo mais grave. E existem as contraindicações também da angiografia referente a todos os procedimentos de angiografia, como alergia ao contraste, o paciente com disfunção renal. Os sinais angiográficos sugestivos de uma lesão vascular incluem o que? Extravasamento de contraste, um estreitamento da coluna de contraste, então a gente vê que tem uma lesão intimal, uma lesão mural, uma compressão extrínseca daquele vaso. Pode ter uma dilatação vascular, que a gente deve pensar uma ruptura intimal, com a preservação da média adventícia. Pode também pensar numa fístula arteriovenosa. Falha de enchimento dentro do vaso, pensar em flap intimal, um hematoma mural, um trombo, um êmbolo, ou até um corpo estranho. Estagnação do meio de contraste, injeta, o contraste não vai. E uma oclusão vascular por conta de trombose. Bom, no estudo angiográfico, apesar de ser considerado o padrão ouro, a angiografia ela não é o exame ideal para avaliação inicial, porque ela não permite excluir outras lesões de outros órgãos. Então, ela vai ver, às vezes, o vaso que está sangrando, mas não sabe ao certo se tem outras regiões, outros vasos comprometidos. Então, esse aqui é um fluxograma, como quando o paciente chega no hospital, como é que deve ser seguido. Então, primeiro, esse paciente deve receber um suporte de vida, uma ressuscitação, deve ser avaliado por uma equipe multidisciplinar composta por cirurgiões, ortopedistas, anestesistas e, no caso dos exames, né, os radiologistas. Posteriormente, se esse paciente tiver uma estabilidade, uma fratura pélvica instável, essa fratura ela deve ser estabilizada. Aí esse paciente é transferido, se for possível, para uma sala de tomografia, para fazer a tomografia do corpo inteiro, que é da cabeça até metade da coxa, início do joelho. E aí o radiologista vai analisar, tentar definir onde que são os lugares, né, que estão sangrando, onde que está machucado, lesionado. E o radiologista intervencionista, junto com o cirurgião, a equipe assistente, definir qual vai ser a conduta para esse paciente. Ou não fazer nada, ou abordar da forma pela radiologia intervencionista, ou fazer uma cirurgia para controle de danos. Então, assim, da parte da radiologia intervencionista, o que a gente pode fazer? Embolizações ou uma angioplastia com uso de endopróteses ou estentes revestidos. Então, os exemplos de agentes embolizantes que a gente tem é o coágulo autólogo, gelfuan, PVA, mola, estoacril, ônix, álcool. E o controle do sangramento ele só vai ser alcançado se esse paciente tiver a parte clínica resolvida. Então, esse paciente ele tem que receber um suporte de hemoderivados, tem que receber o suporte de medicamento. O manejo não operatório sempre deve ser preferível, se possível. E apesar da gente querer pensar que a radiologia intervencionista é o melhor, é o mais rápido, por ser minimamente invasivo, nem sempre é assim que funciona. Então, a escolha da terapia ela deve ser abordada por equipe multidisciplinar. Então, o paciente que tem um sangramento ativo, pseudoneurisma, uma fístula arteriovenosa, ou extravasamento do meio de contraste, tem uma queda aí da hemoglobina, do hematócrito, a gente não sabe de onde que é.
que é submetido a um exame de tomografia que evidencia esses graus de lesões, né? No fígado, grau 4 ou 5, no rim, grau 3 ou A5, no baço, do grau 3 ao 5, ou até na pelve com extravasamento do meio de contraste, uma lesão muscular, pode ser um paciente candidato a uma terapia pela radiologia intervencionista. Então, o objetivo do tratamento endovascular é facilitar o tratamento conservador, é atingir a hemostasia e transformar esse quadro de urgência do paciente em um quadro letivo. Então, como eu disse, a gente tem o controle de sangramento para poder fazer nesse paciente e o controle de isquemia. Então, vou falar primeiro sobre o controle de sangramento, que pode ser feito através da embolização arterial transcatéter, por meio de partículas, gelfuan, cola, PVA. Se esse paciente ele tiver um vaso de um calibre maior, seja uma aorta, uma artéria hepática, uma veia, uma artéria femoral, esse paciente ele pode ser submetido uma inserção de endoprótese ou um stent revestido. E em algumas circunstâncias, a única contribuição da radiologia intervencionista é a oclusão por balão, por exemplo, da aorta torácica ou infrarrenal. E se o quadro for muito grave, o radiologista intervencionista tem que estar ciente também que a inserção desses dispositivos, desse balão, pode ser até mesmo sem a fluoroscopia. Já no controle de isquemia, pacientes que têm lesões arteriais significativas, que pode causar uma isquemia distal, como resultado de um espasmo, uma dissecção, uma oclusão trombótica, uma dissecção arterial completa, esses pacientes são candidatos a colocar um stent, por exemplo. E se houver trombo, pode pensar também na anticoagulação e numa trombectomia mecânica, a aspiração desse trombo. Então eu dividi aqui a nossa abordagem endovascular por segmentos. Primeiro eu vou falar da parte arterial, incluindo a aorta e artérias periféricas, e depois a gente vai falar um pouco de órgãos abdominais sólidos. Então, começando pela aorta torácica, a indicação de um tratamento endovascular inclui uma lesão da aorta torácica que esteja distal à artéria subclave esquerda. Essa lesão da aorta geralmente é assintomática, o paciente chegar para um radiologista intervencionista, essa aorta não rompeu ainda, mas ela tem um risco de aumentado de romper. As contraindicações para abordagem dessa aorta torácica seria uma lesão que envolve a aorta ascendente, o arco aórtico, antes da artéria subclave esquerda. Aí teria uma preferência pela cirurgia nessas condições. Então aqui é um exemplo do paciente que ele tinha uma dissecção na aorta descendente e ele foi submetido a uma inserção de endoprótese nessa aorta descendente posterior à origem da artéria subclave esquerda. Já na aorta abdominal, o que a gente pode lançar a mão seria insuflar um balão na aorta para conter hemorragia e até inserir uma endoprótese revestida para conter essa lesão. Então, as indicações seriam lesões aórticas e que teriam hemorragia distal, e a contraindicação seria usar endopróteses revestidas, que essa endoprótese vai ocluir ramos arteriais de órgãos vitais, né, como os rins e o trato gastrointestinal. Os resultados com uma oclusão com balão aórtico, a oclusão do balão aórtico é apropriada se puder ser obtida mais rapidamente que o controle cirúrgico. Algumas lesões que estejam localizadas ou restritas, elas podem ser tratadas por endopróteses revestidas, mas até hoje não tem evidência suficiente se a radiologia intervencionista tem uma preferência do que a cirurgia nesses pacientes com uma lesão de aorta abdominal. Então, esse manejo da aorta abdominal ele deve ser individualizado a cada caso e discutido com a equipe de acordo com os materiais disponíveis e a experiência dos profissionais. Já as artérias periféricas e artérias viscerais, pode ser lançado mão à oclusão com balão para controlar esse sangramento. A gente pode também inserir um stent revestido no caso de uma transecção, pseudoneurismo, uma fístula arteriovenosa. Pode também ser inserido um stent no caso de uma oclusão arterial para dar uma patência para essa artéria que está ocluída. E a gente pode também lançar mão da embolização para um sangramento focal, se o vaso ele puder ser sacrificado com segurança, como uma artéria femoral profunda. As contraindicações para uma abordagem pela radiologia intervencionista dessas artérias periféricas e viscerais
seria quando aquele tecido já não for mais viável, então não tem por que a gente abordar. E os resultados, da mesma forma da aorta, não tem uma evidência ainda bem estabelecida do que é melhor para o paciente, se seria uma abordagem pela radiologia intervencionista ou pela cirurgia. E a inserção de stent, a embolização, ela pode ser tratamentos definitivos e até poupar o paciente de uma cirurgia futura também. Então a gente vai começar agora a falar sobre os órgãos sólidos, começando pelo baço. Então as técnicas de tratamento de lesões esplênicas incluem o stent para uma lesão da artéria esplênica mais proximal, uma embolização proximal para uma lesão esplênica difusa, ou uma embolização seletiva quando tem um sangramento focal ou um pseudoneurisma. Tem que ter um cuidado para não embolizar fora do alvo para as artérias pancreáticas dorsal e magna. Então, aqui, como eu havia dito lá atrás, as lesões esplênicas que a gente aborda seriam do grau 3 ao grau 5. Então, seria aqueles baços com laceração ou um hematoma intraparenquimatoso, que seja uma profundidade maior que 3 centímetros, que tem um diâmetro maior que 5 centímetros, ou comprometa mais que 50% da área do baço, até uma lesão já grau 5, onde tem, às vezes, uma avulsão, um trauma acentuado nesse baço. Então, aqui está um exemplo de uma lesão esplênica, o paciente tem uma esplenomegalia, e já na porção inferior do baço tinha uma região de sangramento, foi cateterizado de forma seletiva e embolizado com mola e cola. Então, os resultados a respeito de abordagens do baço, não há uma diferença da mortalidade entre a embolização pela radiologia intervencionista e uma esplenectomia, de uma lesão traumática no baço. Porém, a gente tem que lembrar que a radiologia intervencionista poupa o baço desse paciente. Então, esse paciente vai até evitar ele desenvolver futuramente uma sepse por micro-organismos encapsulados. Então, as complicações de uma abordagem pela radiologia intervencionista no baço incluem infecção, infarto esplênico e até formação de abscesso, dependendo do grau de lesão e até a quantidade de embolização que é feita. Já no fígado, o trauma hepático ele pode resultar numa lesão tanto da artéria hepática, quanto da veia porta, quanto das veias hepáticas. O tratamento conservador, de forma minimamente invasiva, é o padrão ouro do atendimento dos traumas hepáticos. E como o fígado ele tem um duplo fornecimento sanguíneo, seja pela artéria hepática e pela veia porta, então a gente consegue embolizar essa artéria hepática de uma forma mais segura. Mas se esse sangramento ele for um sangramento acentuado, a gente não tiver um foco bem definido e precisar embolizar essa artéria hepática de um nível mais proximal, a gente tem que verificar se a porta do paciente está patente, senão a gente emboliza mais proximal, o paciente às vezes tem uma trombose ou uma ruptura de porta, alguma coisa assim, e esse fígado ele vai isquemiar. Então, as indicações de um tratamento numa abordagem endovascular no fígado seria um sangramento ativo localizado, o cateterismo seletivo e embolização utilizando micromolas ou adesivo tecidual constitui esse tratamento de escolha. Se for um sangramento difuso, lesões multifocais, a embolização usando gelfuan ou partículas não absorvíveis pode ser realizada. E se for na artéria hepática mesmo, comum ou própria, a gente pode colocar um stent revestido nessa região para poupar todo o restante da artéria e continuar o fluxo sanguíneo para o fígado. As contraindicações de uma abordagem do fígado incluem pacientes hemodinamicamente estáveis, sem sangramento ativo, ou que também não tem um pseudoneurisma, e a embolização na presença de oclusão de uma veia porta vai levar também a um infarto do parênquima hepático, como eu havia dito. Então, esse paciente tem que ter uma tomografia prévia e a gente tem que analisar para ver se esse paciente não tem uma trombose de porta e a gente acabar embolizando essa artéria e piorar mais ainda a condição do paciente. Os resultados. Então, a hemorragia arterial do fígado é difícil de tratar com cirurgia. Normalmente, eles tentam fazer um tamponamento para poder conter esse sangramento. A hepatectomia parcial está relacionada com uma causa de mortalidade muito alta. E a radiologia intervencionista pode reduzir as taxas de laparotomia, mas ainda não há evidências de diferença de mortalidade entre uma abordagem pela radiologia intervencionista e uma cirurgia de controle de danos. A principal complicação de uma embolização hepática seria uma embolização no alvo para a vesícula e esse paciente desenvolver uma colestite isquêmica. Então aqui está um caso de um paciente com trauma hepático
e na angiografia foram vistos vários focos de sangramento e optou-se então por uma embolização mais proximal, né, uma embolização não seletiva por conta dessas múltiplas hemorragias. E aí pode ou não também usar a mola para poder prevenir essa recanalização. Passando agora para o rim, então as lesões vasculares renais elas podem ser penetrantes, né, por uma arma de fogo, arma branca, ou pode ser contusas, por um trauma abdominal fechado, mas também pode ser em decorrência de procedimentos médicos, né, como a nefrolitotripsia, biópsias percutâneas que a gente faz, as nefrostomias, o tratamento tumoral com ablação radiofrequência ou criablação. E a gente tem que lembrar que os ramos arteriais renais eles são terminais, então a embolização ela deve objetivar o máximo possível de preservação do parênquima. Então, a embolização proximal do rim ela é usada para tratar lesões difusas, já a embolização seletiva é usada para tratar pontos focais de sangramento ou de pseudoneurismas. Então, as indicações de uma abordagem renal seriam um sangramento arterial ativo, um pseudoneurisma, pacientes que têm uma fístula arteriovenosa. Já a respeito da sobrevivência de um tratamento endovascular, a radiologia intervencionista ela pode preservar a função renal, mas esse não é o objetivo do tratamento, mas é uma vantagem em relação à cirurgia, e a gente sempre foca, obviamente, na hemostasia na região do sangramento. Agora, a respeito dos traumas pélvicos, o manejo do trauma pélvico é bem complexo, porque a presença de múltiplas lesões associadas e nem sempre o sangramento é de origem arterial. O sangramento ele pode ser decorrente de superfícies ósseas fraturadas ou de lesões venosas pélvicas profundas. Então, as lesões vasculares são bilaterais em 63% dos casos e proveniente de múltiplos focos em 61% dos casos. Então, a embolização arterial transcatéter é efetiva em torno de 85% a 100% dos casos. Então, a técnica, né? Quais seriam as causas para a gente poder abordar a pelve? Pseudoneurismas, fístulas arteriovenosas, geralmente são embolizadas com micromolas adesivos teciduais. No caso de lesões de grandes artérias, a gente pode lançar mão de stents revestidos. E as artérias mais frequentemente laceradas nos traumas pélvicos são a glútea superior, a pudenda interna, a sacral lateral, a iliolombar e a glútea inferior. Os resultados. Então, a embolização ela é altamente eficaz para interromper esse sangramento arterial no contexto de uma lesão pélvica e como complicação, tanto por tratamento cirúrgico quanto por tratamento de radiologia intervencionista, as complicações elas são difíceis da gente determinar se foi causada pelo procedimento ou até mesmo pela própria lesão traumática. Descrito na literatura o que tem de complicação pós-embolização de fraturas pélvicas tem necrose glútea por embolização não alvo. Então, assim, a gente tem que entender que não existe o certo e o errado, existe onde que esse paciente vai ser atendido, o nível desse hospital, né, se é um hospital secundário, terciário, o nível da equipe que está ali, a experiência, se tem um radiologista intervencionista, se tem cirurgião, para a gente poder determinar a conduta do paciente. E, obviamente, levando em consideração também onde que é a fratura desse paciente, onde que é a lesão, o grau de lesão desse paciente. Então, esse é um fluxograma mais ou menos para a gente tentar definir, mas obviamente nem sempre pode seguir isso, vai variar de acordo com o que eu já falei. Então, assim, o paciente tem um sangramento ativo? Tem. Então, ele está hemodinamicamente estável? Tá. Então, ele pode fazer uma intervenção endovascular. O paciente tem um sangramento ativo? Não. Mas ele está hemodinamicamente estável? Está. Então, pode ser um tratamento conservador. Tem um sangramento ativo? Tem. Está hemodinamicamente estável? Não. Ele já pode ir direto para a cirurgia. Se teve um novo sangramento ativo, aí volta de novo para ver se ele está hemodinamicamente estável ou não. Então, se ele estiver estável, aí vai para a intervenção endovascular. Então, assim, é um fluxograma que a gente tenta definir o caminho que esse paciente vai seguir. Mas isso vai mudar de acordo de hospital para hospital, de material disponível, de equipe experiente ou não. Então, é só algo que a gente tentou definir. Bom, esse aqui é um manual publicado pelo CIRSE, que tenta definir mais ou menos quais seriam as condutas de cada especialidade de acordo com o tipo de lesão. Então, eu marquei aqui as condutas pela radiologia intervencionista, de acordo com cada lesão que eu falei, para a gente resumir tudo isso. Então, o paciente, se ele tem um trauma de aorta torácica,
o que a gente pode fazer na radiologia intervencionista para ele seria colocar um stent revestido. Se tem um trauma de aorta abdominal, a gente pode ocluir com balão e também colocar um stent revestido. Se ele tem um trauma de artérias periféricas, a gente pode ocluir com balão, colocar um stent revestido ou até mesmo fazer a embolização. Já nos órgãos sólidos, um trauma renal, a gente pode verificar se esse paciente tem uma atividade do sangramento. Se tiver, pode embolizar ou colocar um stent revestido, dependendo da região que esteja esse sangramento. Se esse paciente tiver uma oclusão arterial menor que 6 horas, uma oclusão ali da artéria renal, a gente pode tentar ainda, se for menos que 6 horas, tentar recanalizar e colocar um stent para tentar salvar o rim. Já nos traumas esplênicos, tem que verificar se existe um sangramento arterial ativo, um pseudoneurisma, e optar por uma embolização focal, uma embolização magistal. Outra coisa que pode fazer também seria colocar um stent, às vezes na artéria esplênica, então varia de acordo com o caso. Uma lesão hepática, também verifica se tem um sangramento ativo, para poder fazer uma embolização focal, se for possível. Se não, fazer uma embolização não seletiva ou até mesmo colocar um stent e sempre lembrar de verificar a patência da veia porta. No caso, se ela esteja trombosada, a gente emboliza o fígado e acaba piorando a situação do paciente. Na pelve, então, a gente pode fazer uma embolização focal, se tiver uma injúria arterial, e dependendo da situação também, colocar stent. Já no intestino, se esse paciente ele tem uma evidência de sangramento focal sem isquemia ou perfuração, a gente pode abordar esse paciente pela radiologia intervencionista. Aqui estão algumas questões que eu fiz para os residentes. Essa aqui é da prova da Sobrice do ano de 2019. Então vamos lá, o paciente, 45 anos de idade, evoluindo com hematura maciça após o procedimento de litotripsia percutânea. A imagem A seguir mostra uma arteriografia renal e a imagem B, o microcateter posicionado no ramo a ser embolizado. Com base nessas imagens, qual material não deve ser utilizado para embolização? Algum residente? Rodolfo disse a letra E. Isso, gabarito da letra E, micropartículas mesmo. Segunda questão, sobre o trauma pélvico. Assinale a alternativa correta. Letra A. Uma arteriografia não seletiva realizada com um cateter multiperfurado pigtail posicionado na aorta distal é suficiente para excluir lesões que causam hemorragias com instabilidade hemodinâmica manifestadas angiograficamente, como extravasamento de contraste, pseudoneurismas ou fístulas arteriovenosas. B. O objetivo primário da embolização em pacientes com hemorragias em fraturas pélvicas é reduzir rapidamente a pressão de perfusão nas artérias lesadas a um nível que permita hemostasia natural, reservando-se a cateterização superseletiva apenas para os pacientes hemodinamicamente estáveis. C. O gelfuan não é um agente adequado para as embolizações transarteriais das fontes de sangramento nos traumas pélvicos em virtude de proporcionar um efeito embolizante temporário. D. Considera-se sucesso técnico da embolização transarterial quando se obtém a completa desvascularização pélvica na avaliação angiográfica ao final do procedimento. E E. As fontes venosas de sangramento nos traumas pélvicos não são relevantes e devem ser conduzidas conservadoramente, uma vez que se tem obtido sucesso técnico na embolização das fontes de sangramentos arteriais. Rodolfo falou letra B. Isso mesmo, Rodolfo. Parabéns. Essas foram as fontes que eu utilizei para fazer a aula. Muito Só o obrigado. Rodolfo participa sempre, hein? Pois é. Muito bom, Rodolfo. Muito bom, muito bom. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Muito boa aula, Romulo. Não.
Eu acho que é Obrigado, professor. bem bacana. Eu acho que você conseguiu, logicamente, ilustrar bem as dificuldades que a gente tem na pelve, né? No trauma, né, na verdade, desculpa, não na pelve, no trauma, porque realmente é uma coisa que tem muitas variáveis, né? Você tem o tipo da lesão, o local, o lugar da lesão, o acesso que o paciente vai ter naquele momento, a estabilidade hemodinâmica, o serviço que você está. Então, é um negócio que exige uma formação completa, né? Né? Usar gelfuan, tem lugares que tem que saber usar partícula, tem que usar mola, tem que saber usar stent revestido, endoprótese, cola. Então, exige realmente uma formação adequada do intervencionista para fazer um procedimento correto, né? E um serviço bom, né, também. Um serviço tipo que tem uma retaguarda, uma abordagem de trauma correta, né? Hoje, né, aquilo que você colocou nos diagramas só, né, de vai para cirurgia ou vai para embolização e tal, esse é um paradigma que tem mudado, né, em alguns centros, porque a presença da sala híbrida, né, ela tá uma sala híbrida verdadeira, né, não uma só que se chama sala híbrida igual a nossa, né. Então, a presença do angiógrafo dentro do centro cirúrgico, então muitas vezes até terapias combinadas, ou você tem equipes disponíveis, né, de cirurgia, de radiologia intervencionista o tempo todo, às vezes você pode fazer coisas mais legais ainda. Eu gostei, muito bacana aí, muito bacana, muito bom. Obrigado, professor. Ninguém tem alguma pergunta aí pro Rômulo? Não? O pessoal entendeu tudo que você falou, hein, cara? Que bom, né? Beleza. Tá bom então, gente. Bom dia aí a todos. Bom dia a todos. Valeu, obrigado. Boa Próximo. semana.